Obreiros Evangélicos, capítulo 10. Jovens no Ministério. O ministério evangélico não deve sofrer menosprezo. Empreendimento algum deve ser dirigido de maneira a fazer com que o ministério da palavra seja olhado como coisa de menor importância. Não é assim. Os que amesquinham o ministério estão menosprezando a Cristo. A mais elevada de todas as obras é o ministério em seus vários ramos, e deve ser mantido sempre presente no espírito dos jovens que não há obra mais abençoada por Deus do que a do ministro evangélico. Que os nossos moços não sejam dissuadidos de entrar no ministério. Há perigo de que, mediante brilhantes representações, alguns sejam desviados da vereda que Deus os convida a trilhar. Alguns têm sido animados a tomar um curso de estudos no ramo médico, quando deveriam estar se preparando para entrar no ministério. O Senhor pede mais ministros para trabalharem em sua vinha. Foram ditas as palavras: fortalecei os postos avançados, mantende fiéis sentinelas em todas as partes do mundo. Deus vos chama, jovens. Ele pede exércitos inteiros de moços dotados de coração generoso e largueza de vistas, e que se achem possuídos de profundo amor a Cristo e à verdade. A medida da capacidade ou do saber é de muito menos consequência do que o espírito com que vos empenhais na obra. Não é de grandes nem doutos que o ministério necessita, não é de eloquentes oradores. Deus pede homens que se entreguem a Ele para serem possuídos por seu Espírito. A causa de Cristo e da humanidade requer homens santificados, dotados de espírito de sacrifício, que possam sair para fora do arraial, levando o seu vitupério. Que sejam fortes, valentes, aptos para toda boa obra, e façam com Deus um concerto com sacrifício. O ministério não é lugar para preguiçosos. Os servos de Deus têm de ser bem provados para seu ministério. Não serão indolentes, mas como expositores de sua palavra, desenvolverão a máxima energia para serem fiéis. Nunca devem deixar de aprender. Devem manter viva a própria alma quanto à santidade da obra e às grandes responsabilidades de sua vocação, a fim de que, em tempo algum e em nenhum lugar, apresentem a Deus um sacrifício defeituoso, uma obra que não lhes tenha custado estudo ou oração. O Senhor necessita de homens de vida espiritual intensa. Cada obreiro pode receber uma dotação de forças do alto e avançar com esperança e fé na estrada em que Deus o convida a andar. A palavra de Deus permanece no jovem obreiro consagrado. Ele é pronto, zeloso, poderoso, tendo no conselho de Deus fonte infalível de provisão. Deus chamou este povo para dar ao mundo a mensagem da próxima vinda de Cristo. Devemos fazer aos homens o último convite para o banquete do Evangelho, o derradeiro convite para a ceia das bodas do Cordeiro. Milhares de lugares que não têm ouvido o convite devem ainda recebê-lo. Muitos que ainda não proclamaram a mensagem hão de fazê-lo ainda. Apelo novamente para nossos moços: não vos chamou Deus para fazer soar esta mensagem? Quantos de nossos jovens entrarão para o serviço do Senhor, não para serem servidos, mas para servirem? Houve no passado pessoas que fixavam o Espírito sobre alma após alma, dizendo: Senhor, ajuda-nos a salvar esta alma. Agora, no entanto, tais exemplos são raros. Quantos procedem como se avaliassem o perigo dos pecadores? Quantos tomam aqueles que sabem achar-se em perigo, apresentando-os a Deus em oração e suplicando-lhe que os salve? O apóstolo Paulo podia dizer da igreja primitiva: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas 1:24. Não nos esforçaremos por viver de modo a que se possam dizer de nós as mesmas palavras? O Senhor há de prover meios e modos para os que o buscam de todo o coração. Ele deseja que reconheçamos a divina superintendência manifestada em preparar campos de labor e o caminho para que esses campos sejam ocupados com êxito. Que pastores e evangelistas dediquem mais períodos à fervorosa oração com os que são convencidos pela verdade.
Lembrai-vos de que Cristo está sempre convosco. O Senhor tem de prontidão as mais preciosas manifestações de sua graça para fortalecer e animar o obreiro humilde e sincero. Depois, fazei refletir sobre outros a luz que Deus tem feito brilhar sobre vós. Aqueles que assim fazem trazem ao Senhor a mais preciosa oferta. O coração dos que levam as boas novas de salvação arde com o espírito de louvor. O número de obreiros no ministério não deve ser diminuído, mas grandemente aumentado. No lugar onde há agora um pastor, 20 devem ser acrescentados, e se o Espírito de Deus os reger, esses 20 hão de apresentar a mensagem de tal maneira que acrescerão outros 20. A dignidade e cargo de Cristo consistem em impor as condições que lhe aprouverem. Seus seguidores devem tornar-se uma força cada vez maior na proclamação da verdade, à medida que se aproximarem da perfeição da fé e do amor para com seus irmãos. Deus tem provido divino auxílio para todas as emergências às quais nossos recursos humanos não podem fazer face. Ele concede seu Espírito Santo para valer em todo apuro, fortalecer nossa esperança e certeza, para iluminar nosso espírito e purificar nosso coração. Sua intenção é que nos sejam proporcionados suficientes recursos para o desenvolvimento de seus planos. Peço-vos que busqueis conselho de Deus. Buscai-o de todo o coração e fazei tudo quanto ele vos disser. João 2, 5. Com tal exército de obreiros, como que poderia fornecer à nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a voltar, poderia ser levada ao mundo todo. Quão depressa poderia ver o fim do sofrimento, tristeza e pecado. Quão depressa, em lugar desta possessão aqui, com sua mancha de pecado e dor, poderiam nossos filhos receber sua herança, onde os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre, onde morador nenhum dirá, enfermo estou, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro. Salmos 37, 29, Isaías 33, 24 e 65, 19.